Fala galerinha do primeiro ano do Colégio Curso Universo, tudo bem? Aqui com vocês mais uma vez, professor Pedro Henrique, professor de História da Arte. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História aqui no canal da escola. E como sempre, a gente vai dando continuidade aí aos nossos assuntos e seguindo aí a linha de pensamento livre de vocês. Hoje, ainda dentro do assunto sobre história da arte romana, a gente vai falar um pouco especificamente sobre a arte paleocristã, tá? Como você já vê aí na nomenclatura, na nossa base aí do slide, no nosso título, que ele busca justamente explicar onde o cristianismo ele entra dentro do Império Romano e como ele começa a influenciar as manifestações artísticas daquele período, tá? Então é isso que a gente vai tratar hoje, através de duas questões, tá, que eu trouxe aqui, de um panorama muito interessante, tá, para a gente se situar dentro dessa parte da nossa disciplina de História da Arte e dentro desses princípios religiosos que começaram a surgir lá no Império Romano, seguindo aí a linha do cristianismo, beleza? Então aqui tá justamente a nossa capa, tá? Então como vocês podem ver, a pintura ela já começa a ter uma dinamicidade diferente nesse período, justamente por conta dessa influência e dessas tradições e desses eventos religiosos seguindo aí a linha cristã naquele período, beleza? Lembrando a vocês que a gente está falando de história da arte, então especificamente a gente está trazendo questões, conceitos e elementos que fazem parte do ramo artístico, tá? Então aquela parte que vai do meio político, social e econômico, aquilo vocês trabalham dentro de história geral, que eu acredito que vocês em história geral estão trabalhando também a parte dos romanos, se eu não me engano, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá para nossa videoaula. Então, vou puxar aqui para vocês, ó, a primeira fase, que a gente, na verdade, tem duas fases, está seguindo aí a cronologia. Então a gente tem a fase catacumbária, tá? Que é justamente aquela fase onde as catacumbas elas foram muito importantes, seguindo aí a linha das manifestações artísticas daquele período, tá? E a outra é justamente a fase basilical que a gente vai ver ainda nessa aula, beleza? Então vamos por partes. Trouxe aqui para vocês a fase catacumbária, tá? E é justamente isso que eu vou explicar para vocês, como eu coloquei na primeira setinha, ó. Começo do século II, o Império Romano já estava em declínio e no século III se degenerou ao caos, tá? Pessoal, se você for buscar lá com o grande professor Rafael, que está trabalhando com vocês a parte do Império Romano, e vocês vão ver que o declínio desse grande, esse vasto império que tinha uma dimensão gigantesca, ele foi determinante por várias questões que viriam seguir, principalmente no que viria aos novos tempos, que seria ali a Idade Média, tá? Então, por que o Império Romano ele acabou terminando de uma forma aí tão caótica como foi, tá? Primeiro a gente pode citar aí a parte da crise econômica, tá? A grande crise que acabou afetando aquela região, tá? Aquelas várias regiões onde o pessoal ali trabalhava. Segundo ponto, a gente tá vendo também a imensa localidade, a imensa extensão do grande território romano, tá? E isso vem desencadeando várias disputas por poder, tá? A parte da descentralização militar também foi um dos fatores, tá? Que culminou com essa parte caótica desse término. E também a gente pode falar aí as invasões bárbaras, tá? O povo aí que é considerado de outra língua, que tem outro tipo de cultura, que tem outros laços, tá? Que era visto como bárbaro, aquele que era de fora, aquele que era o estrangeiro. Vários povos eles começaram a invadir e influenciar várias questões ali dentro do Império Romano. Então isso acabou fragilizando bastante o Império Romano e acabou tendo várias modificações em sua estrutura de base, tá? Então, na parte política, social e econômica, a parte do fim, do término é justamente essa que eu conto para vocês, claro que de uma maneira bem resumida, porque aqui a gente está trabalhando história da arte, tá? Então, pessoal, e aí a gente vai falar agora sobre o cristianismo, tá? O cristianismo, ele começou, claro, paulatinamente, dentro ali do Império Romano, sendo, claro, uma religião que iria sendo perseguida ali por grandes imperadores daquele momento, tá? Só que o cristianismo, ele começou a ser absorvido principalmente pelas grandes minorias, tá? Aquelas minorias ali, o pessoal, as mulheres, os escravos, tá? Então, eles começaram a fazer parte do cristianismo e eles tinham uma fé, eles tinham uma questão religiosa, uma tradição muito forte, tá? Eles tinham um apego muito forte
forte. Então isso foi chamando a atenção durante um bom tempo, tá? Então, como eu coloquei aqui para vocês, o cristianismo ele dava esperança de uma vida melhor, tá? Uma vida que futuramente eles tinham uma condição de vida melhor, que eles futuramente iriam para um paraíso, que eles teriam uma vida plana, terrena, tá? Que eles teriam paz, prosperidade, que eles viriam ter uma felicidade digna, tá? Uma saúde, uma prosperidade dentro daquela coletividade que eles viviam, tá? Então o cristianismo ele passou paulatinamente a ser parte do ramo cultural, social e econômico dentro do império. Só que naquele momento o cristianismo ainda não era visto com bons olhos e os imperadores eles começaram a perseguir os cristãos, tá? Naquele momento, tá? Então é por isso que o pessoal que absolveu, tá, e dedicou sua vida ao cristianismo, eles começaram a fugir naquela localidade, tá? Então, para onde eles foram? Eles foram justamente, é o terceiro tópico que eu coloco aqui para vocês, eles foram para o refúgio em catacumbas e cemitérios subterrâneos, tá? Então, o que é uma catacumba? Tá falando aí na parte da ciência, claro. Catacumba nada mais é do que uma rede aí de câmaras mortuárias, tá? Então, junto ali com os cemitérios, é onde o pessoal fazia toda a tradição ali daquelas pessoas que tinham sido mortas e tudo mais, sendo por guerra, sendo por epidemias, ou seja, de morte natural, casual, tá? Então, eles tinham aquele ambiente e aquele ambiente, na maioria das vezes, era subterrâneo, tá? Porque as cidades estavam crescendo, tá? Então, é por isso que, com o passar do tempo, essa rede de câmaras mortuárias elas começaram a ficar desertas por conta desse crescimento das cidades e as cidades, as pessoas, a população, a coletividade começou a cremar os corpos, tá? Então essa rede de câmaras, essas catacumbas, elas foram deixadas do lado ao longo do tempo e aí foi onde os cristãos eles viam essa região como refúgio, tá? E a partir desse refúgio eles começaram a modelar artisticamente, tá? Que é como eu trago aqui para vocês grandes monumentos que fizeram. Quando eu digo grandes monumentos, é a parte artística, tá? Eles fizeram vários murais, tá? Várias pinturas aí em torno dessas catacumbas, tá? O importante aqui, é claro que a gente tá numa aula mais teórica, mas se vocês forem procurar no YouTube, colocar aí especificamente catacumbas romanas, vocês vão ver cada documentários incríveis, tá? Justamente sobre essa grande atividade, essa grande ação dos cristãos que estavam fazendo refúgio ali nessa parte de rede de câmaras mortuárias naquele período ali do século 3, tá? Do século 5 ali antes de Cristo, durante o Império Romano, tá? Então e por último, como eu destaquei ali para vocês, a arte paleocristã é justamente essa arte que a gente vai vindo falar, justamente por conta dessa ascensão e desenvolvimento do cristianismo, essa grande dimensão que ele tomou, tá? Então, o evangelho começou a fazer parte, tá? A parte dos grandes contos naquele período, tá? A parte ali de como Jesus e como ali os discípulos e tudo mais, eles tiveram uma vida cotidiana, eles tiveram suas ações, então isso começou a ser passado de uma forma oral, tá? Isso foi passado também na parte de toda uma escrita e essas tradições começaram a fazer parte da vida das pessoas naquele momento, tá? Então, dentro dessas catacumbas, eles destacavam bastante essas questões. Lembrando a vocês também que puxando aí o lado das tradições religiosas, a parte cristã, as manifestações artísticas elas retratavam aí os animais, tá? O cordeiro, o próprio pombo, fazia relação aí com a parte da própria figura humana também. Então Jesus Cristo ele era retratado, tá? A parte dos discípulos e tudo mais. Então tem toda como eu coloquei ali para vocês embaixo, uma simplicidade e um simbolismo em torno dessas questões de influência religiosa, especificamente falando do cristianismo nesse momento, tá? Então aqui em cima eu coloquei para vocês justamente uma imagem que retrata um pouco sobre algumas manifestações artísticas que eram feitas ali em torno dessas redes de câmaras mortuárias, tá? Esses cemitérios subterrâneos, então o pessoal
tinha uma certa vida cotidiana, tá? Então eles tinham alimentação lá dentro, eles tinham todo um recurso onde eles estavam em fuga, tá? Eles estavam sendo perseguidos ali pelo Império Romano justamente por pregar, tá? E por ter absorvido aí o cristianismo, tá? Lembrando que nesse período ali no Império Romano tinha centenas de cultos, tá? Eles tinham vários ditos, várias tradições ali ecléticas, tá? Heterogêneas que faziam parte ali de todo o Império Romano, principalmente depois das invasões bárbaras, tá? Então tinham vários povos ali que tinham suas culturas, seus costumes e suas linguagens próprias, tá? Então isso fez ter toda uma multiplicidade ali de fatores, principalmente religiosos e comportamentais, beleza? Deixa eu ver se eu já falei tudo aqui para vocês em relação a essa fase catacumbária, tá? Lembrando que isso aqui está no destaque do livro de vocês. Então a gente já vai adiantando aqui, então passo para vocês algumas imagens, tá, que eu trago justamente para mostrar, dentro, como eu falei para vocês, de vários documentários aqui mesmo no YouTube, mostra bastante a diversidade de várias imagens e obras, que algumas são patrimônios culturais, tá, de várias localidades. Ali a gente fala principalmente na parte da Itália, tá, especificamente falando ali na parte de Roma, onde tem várias questões arqueológicas que mostram, vários sítios arqueológicos que contam um pouco dessas histórias. Então vocês podem ver que tem muita coisa intacta ainda, como vocês podem ver nessa parte aqui, ó, lá em cima, a figura de Jesus Cristo, tá? Então a partir do século 3 em diante ele já foi ganhou uma personificação diferente dentro das artes, tá? A própria barba, a parte de toda a religião em relação à parte dos santos e tudo mais, dos discípulos, do pessoal que acompanhava, tá? Dos amigos do pessoal da população que era fiel a ele. Então era sempre retratado com alguém, sempre dentro de uma coletividade, sempre professando aí várias coisas, tá? E aqui também essa imagem vocês podem ver que dentro dos desenhos mostrados dessas câmaras mortuárias, você vê que a forte ligação que aqueles cristãos tinham ali, justamente com a sua religiosidade, aquilo que eles acreditavam naquele momento, beleza? E passando aqui para vocês, falando da outra fase, a fase basilical, tá? Seguindo também o livro de vocês. Aí a fase basilical é bastante importante porque a partir do imperador Constantino, tá? Como vocês sabem, vocês veem a história geral, vocês estão tendo aula de história geral, sabe que o Império Romano, a partir de Constantino, foi ele que praticamente colocou o cristianismo como religião oficial naquele período, tá? Então, Constantino, dentro da historiografia, é um cara que realmente modificou muitas coisas, modificou toda uma sociedade ali em torno de uma nova religião que iria ascendendo cada vez mais ali com o passar dos dias, tá? Dos meses, dos séculos. O cristianismo ele ganhou uma ascensão meteórica muito forte, tá? Principalmente naquela região ali do Ocidente, tá? E aí perpetuando e ascendendo aí por vários territórios, beleza? Então lá em cima eu coloquei para vocês que, ó, o imperador Constantino dividiu Roma em 4 unidades administrativas. Por que ele fez isso, tá? Lembrando que quando o Império Romano ele vai se decaindo, tá? A gente tem a formação de duas bases principais, tá? Que é justamente a parte de Bizâncio, tá? A que viria a ser um grande ponto principal, principalmente quando a gente vai falar lá dentro da parte da Idade Média, e a própria Roma, tá? Então é claro que toda a divergência que teve naquele período, tanto político, social e econômica, mexeu com a figura toda de um grande império que começou a se declinar com o tempo, tá? Então o imperador Constantino, a partir dessa divisão de 4 unidades, ele tentou ali ressignificar e tentou reestruturar aquilo que já estava em declínio há um bom tempo, beleza? Então dentro desse cristianismo, ele começou a fazer parte dentro dessa nova religião. Ele colocou a religião oficial dentro do Império Romano e ele foi considerado aí o primeiro imperador que foi batizado, tá? Por conta aí do cristianismo, beleza? E a partir desse momento houve uma inversão, tá? Antes, ali quando a gente viu nessa fase aqui, a fase catacumbária, tá? Os cristãos eles estavam sendo perseguidos, como eu falei para vocês naquele momento, que eles não tinham uma legalidade para poder cultuar suas tradições, para fazer seus próprios eventos naquele período, tá?
E como vocês sabem, dentro da história, o cristianismo ele foi sendo adaptado, tá, através de várias religiões e várias tradições que coexistiam naquele momento, tá? Então, datas importantes como a Páscoa, como 25 de dezembro, são tradições, são eventos que já eram ligados aí desde a antiguidade, tá? A questões aí de eventos principais de outras religiões, de outras mitologias que existiam. Então, o cristianismo ele começou a fazer meio que uma mescla dos acontecimentos principais ali. Ele começou a se apossar de várias questões que aconteciam já no Império naquele momento, beleza? E aqui no último eu coloquei para vocês que a pintura ela começou a ter uma modificação nessa fase basilical, tá? Justamente porque ela ganhou um simbolismo diferente. Eles começaram a retratar e as manifestações artísticas elas ganharam um caráter diferente, uma ideologia e uma sofisticação diferente, tá? Até porque agora tudo estava dentro da legalidade, tá? Agora tudo fazia parte do novo cotidiano ali dos romanos, tá? E da população que vivia ali em torno, porque o cristianismo estava crescendo fortemente e drasticamente, tá? Então, essas artes elas começaram a ser feitas ali dentro das grandes basílicas que são preservadas, pelo menos ali a região em alguns fragmentos ali arqueológicos até hoje, tá? Então tem várias igrejas, principalmente ali no pós-antiguidade, chegando na parte medieval, que são preservadas e que tem toda a sua parte do mosaico, do mural, das tradições e da parte da arquitetura preservadas, e mostra que essa fase basilical, a influência do cristianismo foi muito forte, tá? Então, como eu coloquei aqui para vocês, a parte esquemática e simbólica, ela permaneceu, ganhando, claro, uma expressividade das emoções. Como vocês podem ver aqui, o contraste das cores, tá? A parte de todo um cuidado com as feições, com a parte dos animais, com a natureza, com a parte das cores, essa contraposição de cores que eles fazem. Então vocês podem ver ali, puxa pro azul, vermelho, verde, marrom, branco, amarelo, tá? Então esse jogo que eles fazem aí, ele ganha um adereço maior dentro dessa fase basilical, porque agora está tudo sendo legal, tá? O imperador é que ele comanda, é que ele coloca a religião oficial, e as coisas começam a ter novos trilhos a partir dessa fase basilical com o imperador Constantino, tá? Então coloquei para vocês aqui também duas imagens para a gente refletir um pouco de como as artes elas foram modificadas por conta dessa influência do cristianismo. Então vocês podem ver que a parte da própria vestimenta, a relação com os animais, a parte com os rios, tá? Então vocês podem ver que toda a parte levada para o espírito, a parte que leva agora a atrelar o próprio imperador, a causa política, com a parte religiosa, com a parte de tradições e eventos. Então isso era bastante retratado também na parte das manifestações artísticas naquele período, tá? Então são imagens, são símbolos que eles retratam, como vocês podem ver, os cordeiros, tá? A parte da arela, a parte da própria cruz, tá? Para a parte do monte, do ser humano ali, tá acima de algumas camadas, tá? E outros elementos que vão fazer parte aí dentro daquele fim do Império Romano e perpetuando aí dentro da grande influência da religião dentro da Idade Média, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, beleza? Daqui a algum tempo, tá? Falta pouquinho, beleza? Então, se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Essa foi a aula de hoje, falando um pouco sobre a arte paleocristã, tá? Para vocês se situarem aí dentro dessa dinâmica, onde naquele Império Romano começou a ter uma modificação muito forte, principalmente por essa influência religiosa, que essa influência religiosa ela não se deu só no meio político, social e econômico, tá? Mas ela atingiu aí principalmente a parte das artes, do comportamento, da própria tradição de eventos e o cotidiano aí da parte da população daquele período, beleza? Então qualquer dúvida, deixem aí qualquer comentário. Próxima semana estaremos juntos novamente, beleza? Valeu e até a próxima.